Olá, muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ao nosso devocional diário, aquela palavra de Deus para começarmos o nosso dia na presença do Senhor. E hoje eu quero falar sobre como as dificuldades, as intempéries das nossas vidas fazem com que por muitas vezes nós não consigamos ouvir a voz do Senhor e nem nos posicionarmos à medida daquilo que Ele deseja ou até mesmo tem preparado como canal de bênção sobre as nossas vidas. Eu quero usar a história de Gideão para ilustrar esse tema que nós vamos abordar aqui nessa manhã, e é algo muito precioso que o Senhor me ensinou enquanto eu lia esse texto agora há pouco aqui, eu quero compartilhar com você. Livro dos Juízes de Israel, capítulo 6, versículo 12, está escrito assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Deus falando para Gideão. Respondeu-lhe logo Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso, todos esses problemas? O que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo-nos, e tudo aquilo que de alguma forma o Senhor fez, não fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas, porventura não fui eu quem te enviei? E ele assim disse, Gideão respondendo ao Senhor: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu o menor da casa do meu pai. E a história de Gideão vai seguindo aqui. O povo de Israel, nesse momento, eles haviam se desviado dos caminhos do Senhor, estavam fazendo aquilo que era mal diante de Deus, corrompendo princípios e mandamentos. E assim como toda a semeadura negativa aqui nessa terra, uma hora a colheita chega, e assim chegou sobre a vida deles. Através da obstinação de seus corações, o Senhor permitiu que eles andassem através de seus caminhos e, de alguma forma, as suas colheitas não foram aquilo que eles esperavam. Os midianitas se levantaram contra a vida deles e o povo de Midian eram aqueles que eram considerados os inimigos do povo de Deus, porque quando eles estavam nas suas colheitas ali, nas situações em que eles estavam já finalizando o processo ali, já tinham passado pelo plantio, já estavam chegando na hora de desfrutar aquilo que de alguma forma a terra estava provendo, os midianitas vinham, atacavam e roubavam tudo. Os midianitas são um povo que representa hoje, de forma atual nas nossas vidas, a aplicar já nos dias de hoje, aquelas situações, aquelas pessoas que tentam roubar ou desfrutar de Deus das nossas vidas. Tentam roubar aquilo que de alguma forma está sendo gerado, até mesmo pelo nosso suor, pelo nosso esforço, pela nossa dedicação. O povo de Midian, eles representam isso neste texto aqui, trazendo já para a nossa vida atual. Mas eu quero levar ao seu entendimento aquilo que de alguma forma foi a resposta de Gideão em função dessa situação que ele estava vivendo. Gideão e todo o povo de Israel nesse momento, eles estavam oprimidos, estavam aflitos em relação a todo esse ataque, porque sabiam que quando chegasse a hora de desfrutar, qualquer momento poderia aparecer os midianitas ali e roubariam toda a sua colheita. Só que chega um determinado momento da vida de Gideão que o próprio Senhor ele se apresenta para ele. E foram esses textos, esses versículos que eu li para você aqui. Quando Deus se apresenta para a vida de Gideão, ele diz que tinha um propósito a se cumprir através da vida dele. E se você ler o texto mais para frente, você vai ver que Deus tinha realmente um propósito, não somente para abençoar a vida dele, mas também para abençoar todo o povo. Ele lideraria tudo aquilo que de alguma forma o Senhor faria como restituição, restauração naquele momento que o povo estava vivendo ali. Só que as dificuldades, as adversidades, o medo, a angústia, o sofrimento, a aflição, não permitiu que nesse primeiro momento aqui Gideão ouvisse a voz do Senhor, mesmo que fosse algo tão precioso, mesmo que fosse o próprio Senhor, como diz aqui no versículo 14, o próprio Deus se virando para ele, na segunda vez em que o Senhor tenta essa comunicação com ele, o Senhor estando conectado com ele, se virando, gerando a atenção totalmente sobre a vida de Gideão, nem isso foi capaz de fazer com que ele compreendesse de imediato aquilo que de alguma forma Deus tinha preparado para a sua vida. E eu preciso trazer isso para as nossas vidas, meus irmãos. Por muitas vezes nós passamos por tantas e tantas dificuldades, por tantas vezes nós estamos próximos de romper e alguma coisa acontece no momento em que nós deveríamos estar usufruindo, desfrutando do suor, da dedicação, do nosso trabalho, das nossas semeaduras e de alguma forma existem ataques espirituais, físicos, pessoas e tudo mais que se levantam contra as nossas vidas tentando roubar aquele desfrute. E por tantas vezes eles conseguem fazer isso. Mas eu quero lembrar você aqui que para cada ataque do inimigo sobre as nossas vidas existe uma palavra do Senhor que faz com que exista uma cobertura, encobre tudo aquilo que de alguma forma o inimigo tem trazido sobre as nossas vidas, tentando obstruir, tentando paralisar aquilo que Deus deseja gerar. Observe que Deus se apresentou 1, 2, 3, 4 vezes para Gideão aqui até que ele conseguisse compreender. Ele fez algumas provas com o Senhor ali e ele entendeu que realmente o Senhor estaria com ele. Nesse momento aqui, ele não estava conseguindo ouvir a voz do Senhor, portanto, ele não conseguia ser resgatado. E eu preciso chamar a sua atenção para esse ponto muito precioso e você precisa entender isso nessa manhã. Todas as vezes que nós estivermos passando por uma adversidade, nós estamos diante de um Deus também que não nos desampara.
Para cada ataque do inimigo, Deus tem uma palavra e tem uma promessa sobre a sua vida. A promessa para o povo de Deus era de provisão. A promessa para o povo de Deus era que a terra mesmo traria todo o sustento para as suas gerações, multiplicação e tudo mais. E no meio de toda essa dificuldade, o povo de Israel acabou por esquecer das promessas que o Senhor tinha. Só que Deus, ele não se cala no meio das aflições. Nós precisamos somente estar atentos àquilo que Deus está gerando sobre as nossas vidas. E como é que eu faço isso? Eu preciso voltar a minha atenção para o Senhor. Eu preciso discernir aquilo que de alguma forma Deus está gerando sobre a minha vida. Mesmo que embora sim existam as dificuldades, as adversidades, é muito, muito, muito importante que você concentre-se. A Bíblia diz que muitas são as vozes que existem no mundo, todas elas nos dão um destino, todas elas têm um caminho, mas uma voz, ela precisa ser discernida e interpretada e sem dúvida alguma, essa voz, ela é incomparável, inconfundível com todas as outras. Nós só precisamos estar atentos. Em determinado momento da vida de Gideão, ele compreendeu aquilo que Deus estava gerando, levou embora toda aquela tristeza, elevou a sua fé, colocou a confiança e foi maravilhoso aquilo que aconteceu. Não somente houve a libertação do povo de Israel, mas a provisão voltou, a paz voltou a reinar no meio do povo e assim foi através da vida dele e assim será sobre a sua e sobre a minha vida se nós tão somente ouvirmos a voz do Senhor. Vamos orar, irmãos? Pai, no nome de Jesus, nós estamos nessa manhã, Senhor, diante da Tua presença, diante do Teu altar de graça, de bondade, de misericórdia. Estamos gratos aqui, Senhor, por podermos começar o dia, Senhor. Começar esse dia. Tantas pessoas não tiveram a oportunidade, Senhor, hoje de iniciar, assim como nós estamos tendo. Alguns de nós indo para o trabalho, outros fazendo os trabalhos em casa, outros se preparando para alguma atividade, outros estão de folga, Senhor. Mas tem muitos dos nossos, Pai, também que estão hoje enfermos, estão nos hospitais e não tiveram a mesma oportunidade de estar aqui, Senhor. Portanto, Senhor, nós queremos Te louvar nessa manhã, Te agradecer e Te bendizer. Nós queremos também aqui apresentar essa palavra que o Senhor permitiu que fosse ministrada nessa manhã, Pai. Hoje falamos sobre nós discernirmos a Tua voz que é inconfundível, Pai. Que o Senhor faça com que os nossos ouvidos, as frequências deles, elas estejam alinhadas com a frequência do céu, Senhor. Que nós estamos abertos e receptíveis àquilo que o Senhor deseja fazer. Que não seja nenhuma angústia, nenhuma dor, nenhum sofrimento que de alguma forma venha levar aquilo que o Senhor deseja gerar sobre as nossas vidas. Nós, nessa manhã, nos submetemos, Pai, àquilo que o Senhor deseja fazer, realizar em nós e através de nós, assim como foi na vida de Gideão. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Esta é a nossa oração. Amém. Amém, queridos irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, seus sonhos e seus planos, e se Deus quiser, amanhã nós estamos aqui novamente com a palavra de Deus aos nossos corações. Que o Senhor te abençoe nesse dia.